eu sou a Viviane Lago e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o alecrim. Então, esse vídeo tem o protagonista, o alecrim. O alecrim é utilizado, muito comum, né, na gastronomia, nas receitas, até mesmo na fitoterapia, na forma de chás. Já tem muitos benefícios que a gente já observa nos estudos. Hoje eu vou trazer aí o alecrim no contexto da aromaterapia, dos óleos essenciais. Então, primeiro a gente precisa conhecer quem que é este alecrim, né? Então, o alecrim é um arbusto de folhas perenes, com as folhas aromáticas, né? Então, é uma planta aromática e essas plantinhas, né? Então, as folhas dela têm a forma de agulha. É nativo do Mediterrâneo e da Ásia, mas é cultivada ao longo do mundo e, como eu disse, bem utilizada, né? Bastante utilizada na culinária e no seu contexto terapêutico também. Outro ponto importante para a gente sempre falar da mesma planta, falar a mesma língua, digamos assim, é importante ter o nome científico, né? Então, no caso do alecrim, essa é uma foto do alecrim e o nome científico Rosmarinus officinalis. Por que o nome científico é importante? Porque dependendo da região, o nome popular pode ser diferente e às vezes a gente está falando de plantas diferentes. Então, sempre buscar um nome científico também é um ponto importante a ser considerado. A gente falando de óleos essenciais, isso deve pelo menos estar sempre identificado no rótulo deste óleo, tá? O que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje é com relação aos tipos diferentes de compostos que o alecrim pode trazer, né? E um primeiro ponto que vai trazer essa diferença é a localização geográfica. Então, ou seja, eu estou falando às vezes de uma planta que é anatomicamente idêntica, então é o alecrim nas suas diversas, independente de onde ele foi cultivado, vai ser o alecrim. Porém, dependendo sim dessa localização geográfica, ele vai trazer um composto diferente e inclusive até os odores diferentes também. E é aqui que a gente precisa de um aromaterapeuta para poder te direcionar nesse uso e o objetivo. Então, eu estou falando de uma planta que pode ter aromas e composição diferente, consequentemente, as respostas terapêuticas também podem ser diferentes, tá? Então, isso também é isso que é importante e por isso que eu trago o alecrim para a gente falar. Todo esse processo que eu expliquei, que a gente tem uma planta anatomicamente idêntica, estou falando da mesma planta, mas com composição diferente, a gente chama de quimiotipos, tá? Então, essa é a grande definição. E aí você vai ver no rótulo QT, essa abreviatura. Então, os quimiotipos é justamente essas diferenças, né, de composições que a gente pode ter numa planta e que vai depender de vários fatores e o principal dele é a localização geográfica, tá? Que vai trazer esse composto diferente. Mas também tem outros fatores que estão envolvidos. Eu foquei aqui nessa apresentação com a localização geográfica. No caso do alecrim, a gente tem 3 quimiotipos principais aí que traz. Então, por exemplo, da Espanha é mais rico em cânfora, o da Tunísia em 1,8 cineol e o quimiotipo 3 que a gente tem é da França, que é a verbenona. Então, esses são 3 compostos principais, né, que tem essa característica da localização. Não significa que, por exemplo, da Tunísia não vai ter cânfora. Na verdade, são compostos presentes na planta, porém, dependendo dessa localização, eu vou ter mais de um ou outro. Aí, novamente, já falei em outros vídeos, a gente precisa comprar os óleos de uma empresa confiável que apresente para a gente a cromatografia, que é o DNA daquela planta, daquele produto. E lá a gente consegue identificar qual que é o composto principal que a gente vai ter. E por que saber disso é importante? Aqui eu trago 2 exemplos, né? O 1 e o 2, que são os que mais a gente utiliza. Então, por exemplo, o tipo 1, que é mais rico em cânfora, tem uma aplicação mais para dor muscular, por exemplo. Eu vou falar de outras aplicações, mas, por exemplo, de dor muscular. Então, a cânfora tem esse potencial. Se eu utilizar, por exemplo, o quimiotipo 2, ele tem maior atividade na parte respiratória, que ele tem maior composto, é 1,8 cineol, tá?
Isso vai trazer para a gente, então, diferença de resposta terapêutica e até mesmo de contraindicações, né, de cuidados que a gente precisa ter. Pode ser, tá, gente, que uma pessoa utilizou o quimiotipo com cânfora, né, o alecrim com quimiotipo cânfora, e ter o benefício respiratório também. Pode sim isso acontecer, porque como eu disse, não é que só tem cânfora, mas o composto principal é cânfora, depois vai ter também essa quantidade de 1,5-cineol. Então, dependendo desse acompanhamento, a gente consegue até observar essa resposta positiva também, tá? É importante também, tá? Nem todos os óleos essenciais possuem quimiotipos diferentes, tá? Então, pode ser que, né, isso tem para o alecrim, mas não para todos os óleos, tá? E o que é importante saber é que isso deve estar descrito no rótulo para que ou o aromaterapeuta ou até o consumidor final saiba qual é o quimiotipo que ele está adquirindo. Então, isso é muito importante, por isso que, novamente, uma empresa de boa qualidade desses óleos essenciais vai trazer essa informação no rótulo, sim, tá? Falando um pouquinho de benefícios do alecrim, né? Então, a gente tem no campo, né? No contexto emocional, ele tem os benefícios interessantes como nutrir o corpo em todos os níveis aí, né? Através de uma respiração, trazendo clareza mental. Então, ele é muito legal para melhora no discernimento, no bem-estar. Energeticamente ele aumenta esse fluxo, então ele é um óleo essencial mais ativo, tá? É utilizado inclusive nas limpezas energéticas, em proteção, desbloqueando emoções carregadas, então é bem acolher falhas pessoais, então é bem interessante nesse processo de melhora emocional, né? Lógico que tudo que a gente fala nesse campo emocional é importante observar, né, o que a pessoa está passando. A aromaterapia é uma prática integrativa complementar, então muitas vezes isso vai estar associado ao tratamento medicamentoso, né, acompanhamento médico e tudo mais. Mas a gente tem essa característica no campo emocional. É também interessante no campo aí de estudo e trabalho, porque, como eu falei, ele é ativo, ele ajuda no desenvolvimento de foco, concentração, memória, ajuda a combater os quadros de letargia, sonolência, lassidão. Então, ele é bem legal por essa atividade. Então, a gente até recomenda, né, utilizar, deixar no ambiente, aí vai depender da forma de uso, mas deixar no ambiente 30 minutos antes do seu momento de trabalho ou de estudo, né? Ele é um psicoestimulante, então pode aumentar a atividade motora e cognitiva. Então, é muito bacana nessa época de vestibular, de estudos e provas. Ele é um tônico muscular, então pós-exercício físico, aquela dorzinha que fica, principalmente por conter a cânfora. Então, o quimiotipo cânfora até agora é o que mais está envolvido aqui nesse processo, né? Tanto do energético anterior, né? Do tônico, da concentração e foco, como no tônico muscular. Então, tanto antes como depois de atividade física, aquela dor muscular, né? Que às vezes acaba acontecendo, é interessante, tá? Até mesmo em cãibra, né? Então, é bem bacana pensando numa pessoa que faz aí esse exercício físico. No campo, né, no contexto cabelo também, o alecrim tem algumas pesquisas mostrando, principalmente em casos de seborréia e caspa. Então, ele pode aliviar a coceira, a descamação do couro cabeludo, né, oleosidade, mas novamente, sempre como coadjuvante, procurando um tratamento médico junto, né? Então, fazendo aí as duas possibilidades, os dois tratamentos para ter essa melhora também, tá? Um outro ponto que pode ser um benefício, pode ser uma contraindicação, dependendo do paciente, da pessoa que vai utilizar, é com relação à pressão arterial. Então, a gente tem história, né, tem na ciência, nos trabalhos, mostrando que o alecrim ele pode aumentar a pressão arterial. Então, para quem já tem pressão arterial elevada, merece atenção, cuidado na sua utilização, mas ele pode ajudar principalmente para aquelas pessoas que têm pressão mais baixa, num calor, porque ele pode aumentar a pressão. Então, se eu percebo que é realmente, né, por baixa pressão arterial, ele pode contribuir e ajudar a aumentar a pressão arterial, tá? Como que a gente pode utilizar, né? Então, a gente pode utilizar num difusor pessoal,
a gente pode fazendo a inalação, a gente pode deixar no ambiente, eu gosto muito de deixar no ambiente quando o contexto é estudo, né, concentração, foco que a gente pode melhorar. No colar, num difusor, na parte emocional ajuda bastante, que daí a gente pode programar o número de inspirações que a gente vai fazer dentro de um período de 1 a 3 horas. A gente pode utilizar como tônico muscular misturado, né? A gente não usa ele direto na pele, mas ele misturado no óleo carreador, no óleo vegetal. A gente pode fazer massagem na região que a gente quer melhorar a dor muscular. Então tem várias formas de uso e aí quem vai ajudar você a escolher a melhor forma vai ser o profissional aromaterapeuta. Na parte respiratória, o inalador, né, a parte da inalação é sempre mais interessante, né? Então a gente pode fazer a inalação, pode pingar no algodão, fazer a inalação, que, né, ajuda aí a desobstruir, melhora, né, o fluxo aí. Só tomar cuidado o quê? Não colocar em nebulizador, por favor, né, para criança, aquela coisa fechada. Crianças também merecem atenção, tá? Porque a gente vai utilizar para crianças maiores, crianças pequenas não. Então tem vários pontos aí que a gente precisa tomar cuidado com essa inalação forte. Lembrar que para a parte respiratória a gente vai utilizar o quimiotipo 1.8 cineol, mas como eu disse, ele vai ter cânfora. Essa cânfora, ela pode ser muito estimulante para quem tem problema de epilepsia, ele pode trazer aí algum desconforto e pode até aumentar a chance de ter alguma crise. Então, muito cuidado com a sua utilização, não é sair por aí cheirando o alecrim de uma vez forte, né? Sempre com uma boa indicação, tá? E aí, por isso que eu falo, então, da segurança logo em seguida do modo de uso, né? Então, a gente precisa ter alguns cuidados. Entre eles, contraindicado para gestante. Gestante a gente sempre tem alguns cuidados especiais, né? Principalmente com relação à quantidade. Aqui eu coloco também cuidado com as crianças, né? Porque se a gente pensar que a gente está falando em inalação, gente, nós adultos temos um tamanho de pulmão, a criança tem um tamanho de pulmão muito pequenininho, então a quantidade que a gente inala de alguma coisa é bem diferente do que a capacidade respiratória de uma criança. Então cuidado quando a gente vai utilizar em ambiente, tá? Que tenha criança ou a utilização diretamente com criança, por isso que sempre muito cuidado. Deve ser utilizado aí com acompanhamento, né, para os hipertensos, justamente por aumentar essa pressão arterial, né, e pode ser prejudicial. Armazenar longe de crianças e animais, isso é sempre uma regrinha que a gente tem que ter com os óleos essenciais, e não utilizar o óleo essencial puro sobre a pele. Ah, mas eu fiz um teste pequenininho, eu gosto sempre de trabalhar, em contato com a pele, utilizar o óleo carreador na diluição adequada, e usar sempre em baixa dosagem até a gente poder realmente aumentar dentro do que é o limite de diluição adequada, né? Então a gente pode começar com uma dosagem sempre mais baixa e, se for o caso, aumentar dentro do que é permitido, tá? Mas sempre muito cuidado, principalmente esse contato com pele, tá? Pessoal, isso que eu gostaria rapidamente nesse vídeo pequenininho, curtinho, mas com muita informação importante sobre o alecrim. Agradeço, abraços aromáticos, até a próxima. Deixa seu comentário, sua dúvida, a gente entra em contato. Aproveito para falar, curtir o nosso canal, para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo. Participem, curta esse vídeo. Ative aí o sininho para receber as notificações e até a próxima.